Esta é a Univesp TV, o canal de comunicação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E ao longo desta semana, fizemos entrevistas sobre os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Os resultados são divulgados pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E hoje convidamos para fazer a avaliação desses resultados do IDEB a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, Nora Krausik, que também é pesquisadora na área de política educacional e sociologia da educação no Brasil, na América Latina, não é isso? Tudo bem, professora? Isso mesmo, tudo bem. Mano. E a professora também está debruçada em cima do ensino médio, não é? Você estuda ensino médio. Agora, eu queria que você comentasse para a gente, primeiramente, os dados do IDEB de uma maneira geral. Quer dizer, houve aí um aumento em todos os níveis, houve um pequeno aumento no indicador. O que te pareceu esse aumento? Você acha que foi bom mesmo? É sempre bom ter um aumento, né? Mas... eu acho que o aumento é otimista. Sim. O que quer dizer aumento? O aumento quer dizer que as políticas e as ações das escolas estão dando resultado. Sim. O ponto de partida já é um ponto de partida muito baixo, com muitas dificuldades de ensino e de aprendizagem. Então, não podemos dizer que estamos em um ponto 6, que é a expectativa de 2020 ou 2022. Sim. Mas superamos as metas colocadas pelo próprio governo. Isso. E é interessante porque estas metas elas não foram colocadas a partir da nada, a partir simplesmente de um desejo, nem do governo ou da população. Foram colocadas levando em conta também qual era o ponto de partida, porque senão não temos critério de realidade. Então, nesse sentido, todos, tanto o nível fundamental como o ensino médio, aumentaram. Se seguir esta tendência, nós vamos estar muito bem daqui a uns 5, 6 anos. Certo. Então, acho que são bons resultados. E para seguir essa tendência, essa aqui é a questão, né? Há que se fazer alguma coisa. Quer dizer, o desempenho do ensino médio, né, foi o que apresentou, vamos dizer assim, a evolução, a menor evolução entre os 3 segmentos que foram avaliados, né? Isso. Como é que a gente entende essa evolução do ensino médio? Porque, veja assim, a cada IDEB ele aumentou um 0,1. Sim. Né? 3, 4, se não me engano, 3, 4. Nada aumentou um 3, ponto. 4, 3, 5, 3, 6. Isso. Tá certo? Foi aumentando um pouquinho só. Sim. Tudo bem, é para comemorar tudo, ultrapassamos a média. Mas a gente sabe que o ensino médio é uma coisa problemática no Brasil, não é isso? Bom, primeira coisa, o ensino médio é problemático no mundo inteiro. Certo. Isto não relativiza o nosso problema no Brasil. Porém, ele nos coloca o problema de uma outra maneira. Não é que nós não sabemos fazer as coisas. É que, além disso, talvez, mas o ensino médio, ele é um nível de ensino talvez mais difícil de pensar políticas e provocar mudança. E então, o que significa este indicador do ensino médio, que é a tua pergunta? Sim. Por que ele avançou menos? São hipóteses, porque não temos como saber recentemente. Em primeiro lugar, o rendimento do ensino médio depende muito do rendimento do ensino fundamental. Então, se nós temos hoje uma melhora no ensino fundamental, isso vai trazer consequências para o ensino médio um pouco mais adiante. Certo. Esses meninos que hoje estão indo bem nos primeiros anos do fundamental, daqui a pouco vão bem nos anos finais do fundamental e depois no ensino médio. Certo. No entanto, hoje temos no ensino médio aqueles que fizeram no ensino fundamental com o IDEB anterior, digamos, né? Com uma qualidade menor, há 8 anos. Então, esse é um elemento importante. Eles estão arrastrando uma qualidade do ensino. Certo. Outra questão importante é que também não somente o ensino fundamental. Pesquisas internacionais mostram de que o pré-escolar e o ensino fundamental são 2 níveis fundamentais para o desenvolvimento posterior, digamos, no ensino médio, quando são jovens. O pré-escolar é um nível de ensino que há pouco tempo no Brasil estamos dando atenção. A terceira questão é que o ensino médio no Brasil, e aí sim temos uma especificidade, eu gosto de dizer que ele é muito jovem, porque nós estamos falando de um ensino médio que ele começou a se massificar há menos de 10 anos atrás. O ensino médio atinge quanto por cento da população? Aproximadamente uns 75% hoje.
Sim. continua sendo pouco. Não é. Continua sendo pouco. Porém, levando em conta os dados brasileiros, é muito. Digamos, porque estávamos há menos de 10 anos atrás, estávamos com 30. 30 que você falou. Então, né? digamos, há um aumento muito grande. Só que no Brasil acontece um fenômeno que é difícil de explicar, que é que, junto com o aumento da matrícula, se manteve o aumento da evasão. Ou seja, nós temos uma espécie de coador. Os jovens entram, mas saem. E não saem porque terminam. Saem porque evadem. Saem no começo, meio. na verdade. Isso. O processo de evasão, os altos índices de evasão, não é exclusividade do Brasil. Também, né? Ou seja, o ensino médio ele está tendo indicadores de evasão muito altos no país inteiro. Ou seja, o jovem que tem já capacidade ou autonomia de dizer não quero ir para a escola, ele não está indo, ele está deixando a escola. E isso é um tema muito sério. Acontece que no Brasil se está juntando com uma, digamos, é concomitante com uma política de ingresso. Torna isso mais grave, sem dúvida. Porque dos que entram, metade ou quase vão embora no fim do primeiro ano. 30% entre o primeiro e o segundo ano. 30%, Mais acho ou que menos. mais de 30%. Um pouco mais de 30%. porque tem estados que Agora, tem muito dos mais. que entram, quantos se formam? Qual a porcentagem que se formam? Também por aí. Não, bem mais. É bem mais. Bem mais. Porque aí que é interessante, os que conseguem atravessar, aí ele se forma. Ele fica. Ele fica. Acontece que o processo, digamos, de desmotivação, de desilusão, ao longo dos... que são poucos, são só 3 anos. 3 anos, né? Não é que ele vai ficar 5 ou 6 anos. De 3 anos, ele é muito rápido. Então, como você disse, no primeiro ano, no segundo ano, no máximo, o jovem começa a buscar outras alternativas que lhe resultam mais atraentes. E este é um elemento importante, porque eu gosto de dizer que quando eu fiz ensino médio, ninguém me perguntou se eu queria fazer ensino médio. Minha mãe falou, você vai no ensino médio. E é bem possível que em teu caso tenha sido igual. Hoje, nós temos populações que são a primeira geração que estão indo ao ensino médio da sua família. Isso é um desafio para a escola enorme. Enorme. Por quê? Porque não é natural no núcleo familiar de que os jovens passem pelo ensino médio. É uma novidade, é uma conquista. Então, as expectativas são muito altas. Eu sou o primeiro da minha avó, irmãos mais velhos, inclusive, que vou no ensino médio. Então, não são expectativas muito altas, porque a escola não está dando resposta. Por exemplo, isso ocorria com a faculdade. Exatamente. Eu fui dos raros lá da família que fez a faculdade, que completou a faculdade. Mas o ensino médio não havia a menor condição de fazer. E hoje, talvez, quer dizer, as relações entre pais também são diferentes, né? E isso que você falou, né? Tem gente que não tem a menor tradição de escola e que está chegando ao ensino médio. E como é que a gente influi numa situação desse tipo? Quando você diz a gente, eu penso na escola. Exatamente. Ou seja, eu acho que a gente não pode responsabilizar a família pelo entusiasmo ou pelo compromisso com essa escolarização do jovem. Eu acho que a obrigação é da escola motivar ao jovem para que ele, que fez o esforço junto com sua família de ingressar à escola, porque é um esforço, sim, quando para a família não é uma coisa natural, é uma coisa nova. Então, ele não vai ir eu sou pai, vou fazer o esforço, ele não vai ir para a escola, não vai ir ao trabalho, e eu vou deixar ele ir para a escola. Vou trabalhar mais para que meu filho possa ir para a escola. Claro que agora tem a questão da obrigatoriedade e tudo mais. Então, o desafio da escola é conseguir motivar esse aluno. E aí nós temos um tema muito importante, está vinculado ao IDEB, que tem a ver com o que ensina a escola. Porque o IDEB avalia matemática e português. Matemática e português, que é muito importante, ele é uma parte da formação, vamos dizer assim, da formação. Mas também é uma parte do conhecimento que o jovem hoje ele quer ter, que ele ansia ter, que ele vê que no mundo acontece. Todo mundo está falando hoje o conhecimento é um poder, né? A sociedade do conhecimento, Sim, etc. da informação. Só que a sociedade do conhecimento e esse conhecimento como poder não são as regras básicas da matemática, nem as regras básicas do português. É um conhecimento que cada vez está mais difícil de ter acesso e que não se tem acesso através da escola.
não se tem acesso através da escola, porque é um conhecimento muito rápido, é um conhecimento muito sofisticado, é um conhecimento difícil, que requer de uma formação de professores, que requer de um material didático específico, que requer não só de professores, formação de professores, requer de todo um conjunto, de uma equipe de trabalho, de profissionais, que permitam oferecer para esse jovem da escola pública esse conhecimento que todos dizemos que é o conhecimento de ponta. Mas ele tem que ter essa base, né? Que é a base que vai permitir a ele ter acesso ao restante, que é a matemática ele dá e que o português ele dá, que é a forma de decifrar os códigos e se comunicar com os outros. É por isso que a avaliação é feita em cima desses dois pontos. Tudo bem, muita gente diz que era preciso mesmo mudar o IDEB, mudar as avaliações para que elas também captem outras coisas. Só também acredita nisso? Eu acho que é muito difícil isso, porque as avaliações, seja o IDEB ou seja o próprio SAEB, eles têm uma referência, que são referências do que internacionalmente está se olhando como uma boa educação. Certo, para poder comparar, inclusive. Para poder comparar, porque hoje a diferença de décadas anteriores, o indicador de educação, o indicador de escolarização, melhor, é um indicador importante para o país se apresentar frente ao mundo. Perfeito. É um indicador importante que diz respeito à competitividade entre os países. Então, aí, nesse caso, o que importa são aquelas competências, aqueles conhecimentos que o mercado, que as empresas, que o âmbito do trabalho reconhecem como mais significativo. Estamos falando de uma coisa tão geral que é impossível você dizer, bom, mas tem que se incluir outras coisas em um sistema de avaliação. Sim, claro. A avaliação tem esse objetivo. Agora, se nós estamos falando de como melhorar a educação, seja a nível fundamental, seja ensino médio, isto é, como melhorar a formação de nossos jovens, não estamos falando só do IDEB. Estamos falando de muito mais do que o IDEB. Claro. E aí sim, que então esse indicador, talvez ele não é tão, Captando essa... ele não é tão interessante, digamos, ele não é tão significativo, porque ele captou uma parte, mas nós não sabemos como está o resto. Se nós pensamos o índice de evasão alto que nós temos, quer dizer que o resto não anda bem, não. Porque o aluno não está suficientemente motivado para estar dentro da escola. Você acha que nós temos que captar esse aluno, tem que interessar, ele tem que mudar o ensino para que o aluno queira estudar, que descubra que aquilo é importante para ele, que aquilo faz diferença na vida dele. E onde que está isso, você que está estudando? Nós temos um grande desafio, que é a escola, tal como ela já não responde ao mundo hoje no qual vivemos. Sim. Ou seja, há uma frase que todo mundo fala, a escola está em crise. O que quer dizer a escola está em crise? Quer dizer que a escola ensina pouco? Não. Quer dizer que a forma, a organização da escola, essa instituição que era tão respeitada, tão elogiada, tão querida pela população há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje é mais um espaço sem maior significância. Isso tem que mudar. Ou seja, a escola tem que ser mais flexível, mais dinâmica, mais criativa, mais bonita. Hoje vamos ter, daqui a pouco, escola integrada do ensino médio. Temos que tomar muito cuidado. Não podemos dar mais do mesmo. É importante a escola integral. Sempre que possa entrar dentro dos muros da escola as coisas novas, as formas novas de ensino, os conteúdos novos, o cinema, todas as diferentes tecnologias de aprendizagem e de conhecimento. Formas de organização distintas. Já não vivemos na época de 40 minutos sentados, 10 minutos de intervalo, 40 minutos sentados. O jovem não é o mesmo. Não adianta isso. Então, as mudanças são mais estruturais e isso requer de um tempo. E não são mudanças, por isso, que vão acontecer somente no Brasil.